as pessoas que fazem frequentemente o trajeto de Bento Gonçalves a Porto Alegre, usam a BR-116, devem ter notado que tem placas lá que diz rodovia monitorada por câmeras. A 290, também em vários locais, ela tem monitoramento por câmeras. Ano passado, acho que foi em julho, por aí, transitei lá pela 290, ali que entra a Porto Alegre pela Castelo Branco, e algum tempo depois, questão de uns 20 dias, eu recebi uma multa da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Estava escrito na multa o seguinte, que eu fui multado por não dar passagem para quem vinha atrás. Eu estava ocupando, tem 3 pistas ali, eu estava ocupando a pista do lado esquerdo. A velocidade máxima ali é 100 km por hora. Eu estava andando a 100 km por hora, eu duvido que alguém não ande a 100 quando a pista está à vontade, está livre. Eu estava a 100 km por hora. Como sempre, até porque os horários que eu tenho chegado lá, aqueles horários bem menos pico, né? bem menos trânsito. Eu me defendi. Como sempre, o carimbador aquele, né? Carimbou indeferido. R$85 com desconto, deu 60 e alguma coisa. Não é pelo valor da multa, é pela impropriedade. Eu não me conformo ainda com aquela multa. Pelo seguinte, não há, aqui ó, agora eu vou implorar para os telespectadores, se alguém de vocês entender de legislação, eu procurei no Código de Trânsito, procurei no sei, e não encontrei nas resoluções do CONTRAN uma possibilidade que se possa multar por câmeras de segurança. Aquelas câmeras de monitoramento. Por que eu estou falando isso? Porque uma série de câmeras existe aqui em Bento Gonçalves. Ali naquele cruzamento da Ramiro Barcelos, por exemplo, com a Assis Brasil, tem bem no meio uma câmera de monitoramento. E ali quanto mais, acontece 100 vezes por dia, gente cruzando o sinal vermelho. Ali não acontecem acidentes porque as pessoas que transitam aqui em Bento, elas ficam com medo, porque um imbecil, um maluco desse vai atravessar com o sinal fechado, então elas já atravessam com o sinal verde, mas com cuidado. Principalmente em quem vem pela Ramiro Barcelos, sentido lá do bairro ao centro. A sinaleira está fechada, mas eles passam. A sinaleira abriu para quem está descendo Assis Brasil. Tem uma câmera ali. Não pode? Se a Polícia Rodoviária Federal multa pelas câmeras de segurança, aliás, se eles fossem multar todos, aqueles que transitam numa pista a 0 por hora e não dão passagem a quem está um pouco mais rápido, se eles fossem multar todos, provavelmente a Polícia Rodoviária Federal ia ser a polícia mais rica do planeta. Só que eles escolhem alguns, vi que eu tenho um distintivo do Grêmio no para-brisa, talvez tenha sido por isso. Aí o cara deve pensar, não, ele reduziu a velocidade por cada arena. Como se eu precisasse reduzir a velocidade para olhar a arena. Quem conhece a arena como eu, que participei de toda a sua construção. Quer dizer, eu não consigo entender essas coisas. Então eu pergunto agora, senhoras e senhores, autoridades, advogados, pode multar com câmeras de segurança? Se pode, vamos começar a multar aqui em Bento quem cruza sinal fechado, por exemplo. Aqui já começo a indicar um ponto. Rua Ramiro Barcelos, esquina com Assis Brasil. Está no ar a pergunta, por favor, se alguém puder responder, eu e muitas pessoas agradeceriam. Educação, 60 mil, eu vou repetir, 60 mil bolsas de estudo foram dadas para estudantes universitários estudarem em 40 países diferentes. Me parece que isso é investir em educação, ou não? Pergunta também, se alguém puder responder, se não é investir em educação isso, tudo bem, estamos lá, tem que investir mais em educação. 60 mil bolsas de estudo para 40 países estudantes brasileiros. Agora, como tem o ProUni, tem uma série de incentivos, aí o FIES financiando 50% para quem tem renda superior a um salário e meio, e mínimo e meio por pessoa em casa, quer dizer, hoje só não estuda realmente quando não se quer estudar. Pelo menos é isso que está aparentando. O presidente da Assembleia promulgou a lei
da Assembleia Legislativa, um decreto, que extingue o imposto de fronteira, aquele diferencial de ICMS que é cobrado das micro e pequenas empresas. Ele foi criado em 2009 pela governadora Ieda Cruzius e passou a vigorar, e os micro e pequenos empresários passaram a ter esse custo adicional que tem que ser repassado ao consumidor. Então, por que ele foi criado? Agora tem, o detalhe interessante desse imposto de fronteira é que ele é apoiado por entidades como a Fiergues, por exemplo. E hoje de manhã eu vi uma entrevista da Federação, desculpem, pela Federação a Federação dos CDLs. A federação que congrega todas as câmaras de dirigentes logísticos do Rio Grande do Sul. A FEComércio, o Sindilojas, a Federação apoiam a extinção desse imposto absurdo, ridículo, que é cobrado só das micro e pequenas empresas, que tem proteção contra isso, inclusive na Constituição. Então, agora, o governador do Estado, através do seu secretário de Finanças, disse o seguinte, hoje de manhã na rádio, que ele não vai fazer nada, vai simplesmente orientar a fiscalização para que multem as pequenas empresas e micro que não recolherem o imposto de fronteira, o diferencial do ICMS. Como é que é? Quer dizer, tem uma lei, agora, um decreto, que extingue o imposto, mas o governo não aceita. Aí o governo, em vez de entrar com uma ação de inconstitucionalidade, já que ele alega que é inconstitucional, uma lei, uma medida, uma ação judicial, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ele vai multar o pequeno e microempresário, a maioria não vai ter dinheiro para arrumar advogado para se defender. Estou invertendo o ônus da questão? Me parece que o governador Tarso Genro está fazendo tudo o que pode para perder a eleição. Eu ouvi, ninguém me contou, quando ele estava em campanha, que ele iria retomar o simples gaúcho, ou seja, como era antes, sem esse imposto absurdo e ridículo que é só pago pelas micro e pequenas empresas. As demais se creditam do imposto, elas creditam e depois pagam a diferença. Quer dizer, não repassam o custo direto para o consumidor. Então está havendo ali uma não concorrência leal entre os tamanhos de empresas. Ele prometeu isso, não cumpriu. Agora vai fazer isso, vai mandar fiscalização para cima das micro e pequenas empresas, porque ela... Não, eu não estou acreditando nisso. Bom, aliás, eu acho que o Tarso Genro deveria, inclusive, aproveitar a ocasião e fazer um livro, escrever um livro, Como Perder uma Eleição em 2 atos. O primeiro é não sancionando essa lei aí. Aliás, se ele fizesse alguma coisinha só, como, por exemplo, combater a sonegação combater mais a sonegação e cobrar aqueles impostos de incentivos que dão aos grandes e poderosos empresários, quem sabe ele tira de letra a diferença de arrecadação que o Estado poderá ter. Com a perda da arrecadação paga indevidamente pelas micro e pequenas empresas. Acho que o governador Tarso Genro está fazendo uma força imensa para não se reeleger. É a essa conclusão que eu chego. 431, hoje de manhã, teve uma reunião na Câmara de Vereadores com o secretário João Vitor, da Infraestrutura, Logística, etc., com o diretor-geral do DAIR, deputado, que vai ser presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul agora, o Socella, o Gilmar Socella. Tem outros, o deputado Santini também, eu acho que estava presente lá, não me lembro bem. Prefeitos de toda essa região, inclusive do nosso aqui de Bento Gonçalves, vereadores e pessoas aqui da 431 também, né? Moradores dali, usuários daquela rodovia, para ouvir o secretário dizer que e assinar um contrato de estudo daquele desandamento que houve ali, aquele troço de interrupção de pista, um estudo geológico, digamos assim, para ver o que precisa ser feito. Em 10 dias o estudo vai estar pronto. E depois, até o dia 25 de fevereiro, segundo me informou o presidente da Câmara, vai haver entrega do cronograma de obras para resolver o problema. Algo em torno de 30 milhões de reais deverá ser investido para resolver todo o problema da 431. Será? Como
aquele São Tomé, eu estou esperando e pagando para ver. Vamos ver se realmente acontece isso. Foi ventilado também a solução ali da 470 com a 453, aquele famoso trevo da Tela Sul, aquele escândalo que tem ali, né? Que já vem, se arrastando, entra governo, sai governo, o Colares, o Brito, o Olívio, o Rigoto, a Ieda, o Tarso, e a coisa vai se arrastando, vai indo, vai se arrastando. E continua. Ele até apresentou um projeto aí, o João Vitor, o secretário de Estado. E o Ademar Petri, o presidente do SIC Serra, também tem um outro projeto ali que foi dado para o secretário para ver se consegue chegar a um denominador comum para solucionar esse problema, esse tumor que nós temos ali, que está matando gente a toda hora. Olha, vamos ver se pelo menos isso, né, acontece, já que algumas coisas de promessas não foram cumpridas, quem sabe isso o governo do Estado passe a cumprir o que promete. Vai haver movimento dia 17, de qualquer maneira, para eles saberem com quem eles estão lidando. A serra toda está mobilizada. Vamos ver se isso vai dar realmente resultado. Se espera que sim. Afinal, não vai querer escrever um livro com como perder uma eleição em 3 atos. Será? E as competições oficiais de futebol foram retomadas ontem à noite em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. A Recopa Gaúcha. Um negócio que o Noveleto aí criou, o campeão de uma competição contra o campeão da outra, tal. E o Internacional jogou contra o Pelotas, lá em Pelotas, valendo o título da Recopa Gaúcha. O Internacional perdeu o jogo por 3-2, mas foi interessante porque o Internacional ganhava o jogo por 2-0. O Pelotas teve um jogador expulso a 12 minutos do primeiro tempo. 12 minutos do primeiro tempo, teve um jogador expulso e acabou o Pelotas virando o jogo para 3-2 e foi campeão da Recopa. Quer dizer, a gente fica pensando, como é que pode um time profissional, o Internacional, ter o seu time sub-23 aí, não é pouca coisa, né? Contra o Pelotas, que montou o time no final do ano, tava, né, aquela coisa toda. Aí a gente se questiona, por que alguém pode gostar de 22 correndo atrás de uma bola? É por causa dessas coisas, pela imprevisibilidade do futebol. Nada é igual no futebol, nenhum jogo é igual ao outro, nenhum tempo de jogo é igual ao outro. É sempre assim. O futebol é apaixonante por causa disso. O Pelotas foi campeão da Recopa Gaúcha. Parabéns ao Pelotas. Parabéns ao Pelotas. Mas os corneteiros na internet já estão dizendo que o Internacional não é mais campeão de tudo. Agora é campeão de quase tudo, porque não tem a Recopa Gaúcha. Dá para acreditar numa maldade dessa? Pois é o que fazem os internautas, né? Pessoas que gostam de brincar sem ofender, é assim que tem que ser o futebol, naquela flauta bonita, pura, sem ofensas. E parabéns para o Marcelo, da Argélio Marcelo, porque ele vestiu o manto sagrado tricolor. Parabéns. Mais um gremista que vem para nossas hostes. Bem-vindo, Marcelo. Um abraço, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br